Então, quais são os assuntos de teoria que são ensinados de forma errônea mais frequentemente? Então, eu fiz uma lista aqui de 4 assuntos, mas com certeza existem muito mais, né? O primeiro assunto são sustenidos e bemóis. Então, toda aquela conversa de que não existe Mi sustenido, não existe Fá bemol, não existe Dó bemol, não existe Si sustenido, e que a pessoa aprende, entende que alterações são posições fixas, ou que alterações só existe sustenido e bemol, e na verdade existem 5 alterações possíveis, né, na música ocidental, sistema temperado, e a pessoa entende que sustenido e bemol é nome para nota intermediária, né? Então entre Dó e Ré, que são notas brancas, notas naturais, tem o Dó sustenido ou Ré bemol, que seria uma nota que está no meio entre elas. Então, como entre Mi e Fá não tem nada no meio, então não existe Mi sustenido, certo? Então, não, você não entendeu o que significa sustenido. Sustenido significa a mesma nota que a natural, porém meio tom acima. Bemol significa a mesma nota que a natural, porém meio tom abaixo. Alteração, ela altera um valor de referência, né? Dó alterou, pode ser sustenido, pode ser bemol. É aquele Dó, porém meio tom abaixo, o valor de referência é Dó, certo? Então esse é um assunto assim que, né, bem chato para a gente ficar explicando, corrigindo, especialmente quando a pessoa começou a aprender só violão popular de qualquer jeito, e daí de repente vai querer aprender a ler partitura, vai querer aprender a teoria das escalas, daí você tem que explicar a questão da coerência ciclo de quintas, e daí, enfim. Então é um erro básico assim que vai prejudicar, para não dizer outra palavra, tudo lá na frente, né? Então, a pessoa vai ensinar intervalos para a pessoa, tanto faz, sei lá, sustenido, si bemol, daí, entende? Então, essa pessoa, ela, se esse erro permanecer, ela jamais vai chegar do ponto de entender a diferença de uma sexta aumentada para uma sétima menor, né? Da condução de vozes, do significado, da função de cada acorde, né? Então o nome, né, tem muito a ver com a condução de vozes. Mas enfim, então sustenidos e bemóis, alterações, esse é um assunto que é muito frequentemente ensinado errado para simplificar. O segundo tópico que é ensinado erroneamente com muita frequência e às vezes com uma boa intenção, são os valores e o compasso, né? Então, por exemplo, se ensina que a semínima vale um tempo e que as outras figuras vão valer os correspondentes dela, colcheia, meio, mínima 2 tempos e assim por diante. Porém, no compasso, quando a pessoa estuda um pouco mais e vai entender a forma de compasso, nos compassos simples, porque existem, né, 3 tipos de compasso, a princípio, né, simples, composto dentro da teoria francesa e os irregulares dentro da teoria alemã. Então a pessoa vai ver que, por exemplo, sempre o número, né, nos compassos simples ou mesmo nos irregulares, o número superior, que não é uma fração, né, representa o número de tempos. E a figura de baixo nos compassos simples representa qual que é a unidade de tempo. Então, tipo assim, por exemplo, a pessoa vai tocar um 3/8, quer dizer que tem 3 tempos, a colcheia, 3 tempos de unidade da colcheia valendo um tempo. Mas se a mínima não vale um tempo, 2 coisas não podem ser um tempo ao mesmo tempo. Então, a fórmula de compasso é que determina qual que é o valor. A única coisa que a gente tem de abraçar valores absolutos, por convenção, é que a semínima vale 2 colcheias, mas não quer dizer que a semínima vale um tempo, certo? A semínima simplesmente é o valor mais utilizado, mais fácil de escrever e etc. Mas a unidade de tempo, né, nas fórmulas de compasso simples e compostas, é o número inferior, né? E no compasso composto, né, seria o dobro do valor notado da subdivisão, ternário, blá blá blá. Mas então, né, semínima não vale um tempo. Então, isso daí é uma mentira que a gente conta para simplificar, mas muitas vezes não é necessário tudo isso, certo? E que depois a gente vai ficar com informações contraditórias, né? Mas esse é um erro assim que, na minha experiência, não dá tanto trabalho, né?
Eu sou professor de cordas, então são poucos alunos realmente que têm o interesse e a dedicação de aprender, né, a ler a partitura. Então, talvez se eu fosse um professor de piano, eu ia sofrer mais com isso. Que a pessoa não vai saber marcar o tempo, não vai saber referenciar, às vezes vai ter dificuldade para ver a mesma célula rítmica em outro compasso, porque o que interessa é a proporção, né? Terceiro assunto mais ensinado de forma errada. Então eu já falei, né, que alterações sustenidas e bemóis é ensinado muito errado desde o começo para muita gente. Mas intervalos também, e de formas diferentes ainda, né? Um erro bem comum para o ensino de intervalos, que assim, novamente, tem uma função às vezes até bem intencionada, né? De passar uma tabelinha, tá lá, né? 0 tons, uníssono, meio tom, segunda menor, 1 tom, segunda maior, 1 tom e meio, terça menor e assim por diante. Então, a pessoa continua naquela de que tanto faz o nome, né? E vai ter que ter um decoreba brabo, mesmo sem ter fluência nos conteúdos anteriores. Então, qual que é a ordem que eu considero melhor para se chegar a intervalos? Então, você vai estudar notas, depois você vai estudar escalas maiores, depois você pode estudar intervalos na sequência, sim. Se você souber muito bem escalas maiores, você não vai ter dificuldade nenhuma para aprender intervalos. Porque intervalos, a questão de classificação de intervalo maior ou justo, tem a ver se está dentro da escala maior. A gente fala que algo, né, um intervalo é justo à medida que a nota mais aguda pertence à escala maior da nota mais grave. Então, nesse caso, se fala maior ou justo, quer dizer, a nota mais aguda está na escala da nota mais grave. É muito simples, se você souber todas as escalas. Não tem muito sentido, né, você saber na teoria intervalos antes de saber escalas, né? Porque o intervalo vai ser um pré-requisito para a pessoa poder entender acordes, para poder entender assuntos mais elevados, vamos colocar assim. Então não, o pessoal vai continuar tendo problemas de enarmonia, né? Enarmonia é o assunto que mais dá problema na música, eu acho assim, né? Que mais tem bobagem sendo dita. Mas, então existe uma diferença entre uma quarta aumentada, entre uma quinta diminuta, né? Cada um vai ter um contexto, em acordes vai ter um contexto, e em relação ao nome da nota escrita vai ter um contexto, né? Existe a diferença entre uma segunda aumentada e uma terça menor, né? E tudo isso vai com a tabela suprime. E o quarto assunto mais ensinado errado, mas esse eu nem vou dizer que é 100% errado, é que é confuso, que é muito ruim de você estudar por conta. Vou até pegar uma anotação minha aqui para não me perder, que na verdade é um erro de séculos. Os problemas do ensino de modos, né? Mas, então eu nem vou contar nesse vídeo, eu vou fazer outro vídeo a respeito só de quais são as confusões mais frequentes em relação ao ensino de modos, né? Então, esses são os quatro principais tópicos, né, que dá muito problema. Tem muita coisa errada sendo ensinada, muita coisa sem coesão, muita coisa que facilita no começo, mas prejudica lá na frente e assim por diante. Então, assim, são os conteúdos que eu mais considero pior de você estudar pela internet ou estudar sendo uma pessoa muito crédula, uma pessoa que, peguei uma referência, vou acreditar nisso, sem ler nenhum livro, sem comparar com nada, certo? Então, é isso. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil e interessante para você. Não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever e a gente se vê numa próxima.